Oi, gente. Não sei se vou conseguir, mas estou tentando manter a regularidade do canal. Gravei um vídeo esses dias, agora estou gravando novamente. Gravei há pouco o nosso vídeo para o nosso canal Aulas de Português. Vamos ver se a gente consegue. Eu me senti um pouco melhor nesses últimos dias, apesar de, por um lado, estar chateada por não ter conseguido de novo, né, me livrar do corticoide, mas vamos indo, um dia de cada vez. Aqui no Rio Grande do Sul tá muito frio, eu acho que eu já comentei no outro vídeo, mas mesmo assim tô me sentindo mais animada e tem que ser, né, porque eu sou gaúcha, tenho que estar acostumada com esse frio. Gente, então assim, ó, não só a regularidade dos vídeos, mas também o envio, né, dos livros que a gente combinou com os sorteios, empacotei alguns livros, mas vi na televisão que os Correios estão para entrar em greve. Aí hoje uma amiga foi no Correio e depois comentou comigo que o Correio daqui está aberto normalmente. Eles aparentaram não saber nada certo sobre a greve, mas não estava funcionando porque estavam sem sistema já há alguns dias. Mas isso aqui no Rio Grande do Sul tem sido muito recorrente depois das enchentes, né? Então, volta e meia, ou é o banco, ou são os Correios, ou alguma rede de lojas, por causa da umidade que ficou durante muito tempo e que ainda não foi embora, né? Porque aqui mesmo está chovendo há uns 4, 5 dias, uma chuvinha fraquinha, que não tem perigo de alagamento e inundação, mas uma chuvinha fraquinha, mas constante. Agora tá saindo um vento, então tá gelando mais ainda, a gente até acha que vai parar a chuva. Bom, gente, sobre o livro Uma Mente Brilhante, que conta a história do matemático, Prêmio Nobel de Literatura, de Economia em 2004, o John Forbes Nash, eu quero primeiro fazer uma correção, que talvez quem já começou a ler o livro, porque eu fiquei muito contente que um de vocês, melhor dizendo, uma de vocês, né, começou a ler o livro, porque também se empolgou pelas histórias que eu conto aqui do Nash, e está lendo em inglês. Olha que coisa chique, que coisa maravilhosa. Eu adoro saber essas coisas assim de vocês, né? Que a gente sempre diz que bom professor ou professor assim de vocação é aquele que fica feliz quando o aluno vai além dele. Eu fico feliz de ver meus alunos lendo numa língua estrangeira, coisa que eu não tenho essa capacidade. Estou muito feliz mesmo. E por ter influenciado a leitura, eu tenho certeza que quem está lendo vai adorar o livro mesmo. E eu tenho que fazer uma correção, como eu disse agora há pouco. Eu fico tão empolgada, eu fico tão apaixonada por determinados livros, que no fim eu acabo dizendo besteira. No último vídeo que eu fiz sobre esse livro, né, só para lembrar vocês qual é o livro, quem não acompanha sempre o canal, eu disse que o livro era dividido em 3 partes. E muito feliz, muito empolgada, dei a minha explicação por que seria dividido em 3 partes e tal. Só que eu, com o livro na mão, fazendo a consulta no livro, é bem aquelas coisas que eu sempre dizia quando era aluna e quando era professora. Prova com consulta é a pior que tem. É melhor ir lá, como diz minha filha mais velha, só com o seu cérebro e falar as coisas. Porque às vezes a consulta empolga a gente ou apressa a gente ou até faz com que a gente demore um pouco mais, porque fica na segurança. Eu disse que o livro tinha 3 partes. Ui, ainda não estou conseguindo mexer direito com os dedos. Esse meu dedinho aqui ainda tá torto, ó, do reumatismo. Ó, não voltou para o lugar ainda.
Eu disse que o livro é repartido em 3 partes. Eu com o livro na mão, olhando para o livro, né? Fiz que nem aqueles alunos distraídos na prova com consulta. Não, o livro tem 5 partes. Mas eu me empolguei muito, né, na 3ª parte, que é onde começa a saga, vamos dizer, do John Nash, que é quando a doença dele se manifesta efetivamente, quando ele tinha 30 anos. Então, a gente, como leiga, porque eu não sou psiquiatra, né, não sou médica, não sou psicóloga, já fiz vários cursos de psicanálise, comecei, fui até a metade e parei, porque eu gosto muito desse assunto, mas eu não sei por que psicanálise eu vou até um pedaço e daí começo a achar o curso chato, ou pesado, ou monótono e paro. Não sei se é alguma coisa comigo mesma ou sei lá, mas eu tenho vários livros sobre psicanálise, gosto de ler assim, sem compromisso nenhum, né? Só pelo prazer do meu conhecimento e para conversar com quem gosta deste assunto. Então, quando começou essa saga dele, então a gente começa a ficar assim, muito, assim, impactado com as coisas que vão acontecendo com ele. E ao mesmo tempo, assim, com uma tristeza de ver todo aquele conhecimento, toda aquela genialidade, ter que ser internado, ter umas coisas assim, uns comportamentos absolutamente insanos, né? Então a gente fica com uma tristeza de ver um ser humano ali com tanto potencial ficar naquela dualidade entre a genialidade de descobrir coisas ótimas para a humanidade e a patologia, né, de doenças tão graves como é a esquizofrenia. Então, eu já tinha pontuado, eu pontuei porque é tanta coisa assim, mas algumas eu já tinha falado para vocês. O Nash tinha um temperamento, mesmo antes de aparecer a doença, assim, comprovadamente, ele tinha um comportamento, os próprios amigos diziam, entre ser uma pessoa doce, suave e até ingênua, e ser uma pessoa cruel, sarcástica, debochada, irônica, né, sem sentimento nenhum. Tanto que em relação aos filhos, aos 2 filhos, o primeiro, o mais velho, que ele teve com uma enfermeira, com quem ele teve um relacionamento, e o segundo, com quem ele teve com uma moça muito bonita, de uma família de certo prestígio e tal, uma moça que também estudava matemática, que também era muito inteligente, mas era muito admirada pela sua beleza e tal, pela maneira que ela se vestia, se comportava, a Alicia. Em relação aos 2 filhos que ele teve comportamentos muito assim. O primeiro, ele fez a enfermeira dar o filho em doação para outras famílias. O filho passou de casa em casa. Não sei muito bem como é que acontece essas adoções, né, em outros países, porque isso faz, embora eu seja advogada, eu não estudo direito internacional, assim, nesse sentido de adoção. Eu sei que ele passou o filho do Nash, o filho de um gênio da matemática, o filho de um professor universitário e de uma enfermeira, passou de casa em casa sendo adotado, e o Nash e a ex-mulher de vez em quando iam lá saber em que casa o filho estaria, e iam visitar o filho e depois iam embora. E depois, no segundo filho, ele não fez isso, porque daí a Alicia era uma guria aparentemente assim mais independente, mais articulada. Então, quando ela não podia ficar com o filho, ela deixava com a mãe, com a família. Mas ele não sabia que nome colocar no filho. E a Alicia, por sua vez, não queria colocar um nome por conta dela. Então, o filho dele ficou simplesmente 1 ano sem nome.
Aí, como é que eles chamavam o filho? O menino Y. E por quê? Porque ele estava trabalhando num projeto, num teorema, não sei bem como chamar esses projetos da matemática, que ele tinha dado um nome provisório de Y. Então, como ele tinha esse teorema, vou chamar de teorema, com esse nome provisório, e ele, e até que a gente ache um nome para ele vai ser o menino Y. Então, ele tinha, assim, esse desinteresse, esse desprezo, essa desatenção pelos filhos. E uma outra coisa, em relação às duas esposas, no início, mas isso acontece com muitos casamentos, não precisa ser esquizofrênico, né? No início, ele era um homem, assim, aparentemente, voluntária ou involuntariamente, muito sedutor, porque ele era um homem bonito, um homem corpulento, um homem doce, né? Um homem que sabia a hora de conversar, segundo diz ali, né? Então, as mulheres se apaixonavam por ele, pela figura física e, ao mesmo tempo, pela figura misteriosa, do tipo, estou namorando um gênio, é um dos professores mais inteligentes da universidade, e tal, e tal. Só que com o tempo ele se mostrava de um machismo, assim, fora do comum. E as mulheres daquele tempo, né, ele nasceu em 1928, e tudo isso aconteceu de ele ter esses filhos entre 23, 25 anos até 30 anos, então era lá 1928, lá no início da década de 50. As mulheres, por mais articuladas que fossem, como foi o caso da segunda mulher, elas eram também muito submissas em algumas vezes. Então, numa das festas que ele foi com essa mulher mais jovem, a segunda mulher dele, essa que era bonita e tal, ele simplesmente, numa brincadeira, derrubou ela no chão, ela caiu deitada e ele botou o pé no pescoço dela, como um símbolo, assim, quem é que domina essa relação? E ficou ali apertando o pé no pescoço dela, né? Imaginem, claro, como para a época, final dos anos 1940, início dos anos 1950, as mulheres eram mesmo muito submissas, com raras exceções, parênteses, minha mãe era uma das exceções de não ser submissa, mas é que ela era uma mulher narcisista, então isso ajudou muito a ela não ser submissa, mas isso é uma outra história que inclusive alguém já me pediu para contar, se não me engano foi a Joyce, que me pediu para contar como é ser filha de uma mãe narcisista. Um outro dia eu vou contar para vocês. E assim foi. Aí, lá, quando ele tinha 30 anos, lá no final da década de 1950, que começou a se apresentar os sintomas da doença. E segundo a segunda esposa dele e os amigos, eles têm, assim, a vaga lembrança que a primeira vez que eles viram bem, assim, o Nash não tá bem, ele tem alguma coisa. Foi quando eles resolveram fazer uma festa, tipo uma festa fantasia, porque os gênios, os matemáticos, embora eles estudem muito, a gente vê pelo livro que eles gostam muito de festa também. Então, eles fizeram uma festa entre eles, entre os intelectuais, e cada um foi de um jeito. E o Nash foi uma surpresa para todos quando ele chegou vestido de bebê. Mas esse vestido de bebê foi um escândalo até para os amigos dele, porque ele foi com um paninho que mal tapava as partes íntimas. Esse paninho imitava uma fralda, mas que mal tapava as partes íntimas, com uma touquinha de bebê e uma mamadeira. E toda hora ele sentava no colo da mulher, que era bem menor que ele, porque ele era um homem corpulento, e fazia a mulher dar a mamadeira para ele como se realmente ele fosse um bebê. Então, a partir daquele evento, que os amigos e até mesmo a segunda mulher
começam a notar que ele não tá bem pelo comportamento dele ali. Chamava muito atenção porque também ele era um homem muito alto, muito robusto, só com aquele paninho tapando as partes íntimas e com uma touquinha de bebê. Então ficou uma coisa muito assim desproporcional. Eu tô olhando aqui o roteirinho porque é tanta coisa para falar e como eu digo, eu não consegui tirar tudo que o meu neto botou no celular. Daqui a pouco começa a botar seu espaço tá limitado, não sei o quê. Aí eu paro o vídeo, tá? E uma coisa também que eu fiquei muito chocada, mas era para se esperar na época, talvez até hoje ainda, infelizmente, é que o Nash, ele foi demitido das suas funções, principalmente lá das Forças Armadas, e daí isso desencadeou também, conforme o livro, talvez o próprio gatilho para ele ficar do jeito que ficou, para a doença se manifestar efetivamente. E depois, né, também da universidade, que daí ele não foi propriamente demitido, ele foi colocado em licença médica. Ó, já está dizendo que o limite vai ser atingido, porque descobriram que ele era gay. Descobriram efetivamente, né? Porque ele nunca negou que fosse gay. Ele foi demitido, mesmo sendo o gênio que ele era. Eu vou deixar para continuar essa história no próximo vídeo, tá bom, gente? Tchau, até o próximo vídeo.